nós vamos mergulhar mais uma vez nessa manhã no livro de Salmos, nessa série de mensagens que nós estamos tendo nos últimos domingos, que se chama Canções de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 139. Pode abrir lá no Salmo 139. E eu lerei do verso 1 até o verso 18. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sem palavras? Nós nos sentimos algumas vezes sem palavras. E por que isso acontece? Algumas vezes isso acontece porque nós passamos por uma experiência que é demasiadamente impactante para nós, de modo que nós nos emocionamos e assim não sabemos nem mesmo como expressar aquilo que está dentro do nosso coração. Algumas outras vezes pode ser apenas uma falta de vocabulário mesmo, um defeito nosso. Mas fato é que nós já tivemos essa experiência, creio que todos aqui já se sentiram alguma vez sem palavras. E eu diria que o livro de Salmos, ele é uma espécie de antídoto para um pouco dessa nossa mudez, à medida que quando nós estamos falando deste livro, estamos falando de uma poesia hebraica, inspirada por Deus, que toca a nossa vida de maneira integral, que toca as nossas dores, tristezas, angústias, sofrimento, mas que também toca as nossas alegrias, nossas vitórias, e assim, o livro de Salmos nos ensina a como nos expressarmos, à medida que a vastidão da experiência humana é representada nesse livro, mas também estamos falando aqui não só das palavras dos homens, mas das palavras que Deus deu aos homens, para que eles as usassem para Ele. E assim, é com essa mentalidade, essa compreensão dessa palavra, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, versos 1 a 18, e ler a palavra do Senhor. Assim diz este Salmo, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor nos visite com graça e sabedoria, para que essa palavra crie raízes dentro de nós e transforme a maneira como vivemos, como compreendemos ao Senhor, como nos relacionamos com o nosso próximo. Senhor, eu quero pedir a Ti que nessa manhã, o Teu Espírito Santo que em nós habita, possa levar cativa a Ti a nossa atenção. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para receber instrução do Senhor. E que o Senhor, Deus, venha me usar com graça. E não deixe que eu seja um impedimento para que a Tua palavra chegue aos ouvidos daqueles que estão sedentos, daqueles que precisam ser tocados pelo Senhor. Pai, não deixe que o nosso culto se torne um ritual vazio, ou apenas algo cultural que nós fazemos, mas que esse momento seja um momento de um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor, onde nós somos corrigidos, nos arrependemos do nosso pecado, somos transformados pela Tua verdade. Vence as barreiras que nós mesmos construímos entre nós e Ti, Pai, e nos ensina o caminho em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu espero que você nunca tenha passado pela terrível experiência de terminar um relacionamento amoroso. Mas se você nunca passou, mesmo assim, eu vou pedir a você que imagine por um instante que você encontrou o amor da sua vida, mas por algum motivo desconhecido, você teve que terminar este relacionamento. E assim, nós sabemos, ainda que você não tenha passado por isso, que esse é um momento doloroso, que nós vivenciamos um luto, que é difícil, que isso nos faz sofrer. E nós esperamos que algumas coisas aconteçam quando nós estamos passando por situações assim. Mas o que são algumas dessas coisas que nós esperamos que aconteçam? Você espera, por exemplo, que talvez um amigo te mande uma mensagem para você saber, para saber como você está, se você está bem, se você está se recuperando, como que você está se sentindo. Você espera que talvez o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou algum familiar próximo, também venha e cheque se você está bem, se você está se recuperando. Você espera que o seu pastor, talvez, te diga: meu irmão, se você precisar, eu estou aqui, nós podemos marcar um dia, tomar um café, orarmos, um aconselhamento. Você espera que o presidente do seu país ligue. Não, você não espera isso, certo? Se você espera que o presidente da sua nação te ligue em uma situação como essa, provavelmente você foi longe demais nesse cenário de término que você imaginou. Mas as pessoas, elas não esperam receber um telefonema do presidente quando elas estão passando por problemas amorosos. Eu sei que alguns de vocês aqui não iam querer falar com o presidente, outros iriam querer, mas isso não vem ao caso. O meu ponto é que nós não esperamos de um cargo tão alto como esse, que ele nos ligue quando estamos passando por situações assim. Porque, embora seja um problema grandioso para você, que consome a sua vida, que toma os seus pensamentos, que lhe deixa triste, embora tudo isso seja verdade, nós reconhecemos que existem problemas mais importantes atribuídos a esse cargo na nossa nação. E por isso não esperamos que ele se preocupe com isso. É claro que o presidente gostaria que todos no país fossem felizes, porque afinal de contas seria bom para eles, seria bom para o presidente, seria bom para o país, seria bom para todo mundo. Mas o seu cargo é alto demais, importante demais para lidar com problemas como o seu coração partido. E eu tenho certeza que se um dia você receber uma ligação de alguma autoridade preocupada com você, para te ajudar, eu tenho certeza que você se sentiria, de certa forma, honrado. Mas ainda assim, nós reconhecemos que essas autoridades têm outras preocupações para além dos nossos dramas pessoais e amorosos. E você talvez, a essa altura, já esteja se perguntando: mas o que é que isso tem a ver com o Salmo 139? Mas tem tudo a ver com o Salmo 139. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que Deus é importante demais,
que Deus é ocupado demais, que Deus tem questões muito mais relevantes para pensar sobre elas e lidar com elas do que os nossos corações, do que as nossas vidas e do que os nossos problemas pessoais, dores e lutas. Às vezes, quando nós pensamos sobre Deus, nós vemos que Ele é tão alto, tão grandioso, tão transcendente, tão exaltado, que nós acabamos transformando Deus em uma abstração, em algo que existe apenas como um conceito ou uma ideia que acaba ficando distante, longe de nós, que não está de fato envolvido pessoalmente com as nossas vidas. E esse Deus agora distante de nós, nos nossos pensamentos, se torna inalcançável, se torna inacessível. E assim, nós o tornamos em uma religião de rituais vazios. Ou nós o tornamos em uma ideia cultural, em um conceito que nós conhecemos, que nós estudamos, mas que nós não de fato acreditamos que ele está conectado com a nossa vida, com os nossos dilemas, com as nossas lutas, com as nossas dores e com a nossa existência de modo pessoal. Mas não é assim que Deus se revela nas Escrituras. E ao olharmos para o Salmo 139 hoje, eu quero mostrar a você que Deus é tão grande que Ele está intimamente perto de nós. No Salmo 139, o salmista aponta para os atributos de Deus. E você pode ver que esses versos são organizados dessa maneira. Mas o salmista não apenas está apontando para os atributos de Deus como algo conceitual, distante, para nós estudarmos e compreendermos com o nosso intelecto. Não. O salmista está ancorando a compreensão desses atributos na nossa vida, no nosso coração, nos nossos dilemas, nas nossas angústias. Ele está apresentando aqui para nós que Deus é grande demais para estar longe de nós. E é isso que eu quero que você consiga ver nesse momento que teremos juntos meditando nesse salmo, através dos 3 atributos do qual o salmista fala. E esses 3 atributos podem ser resumidos por Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares e Ele fez tudo. Então vamos dar uma olhada no primeiro atributo que temos, que é Deus sabe todas as coisas. Veja novamente o versículo, ou verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Dos versículos 1 a 6, nós vemos que o salmista está nos dizendo a respeito da onisciência de Deus. Ele está nos dizendo que Deus é onisciente. Isso significa que Ele sabe de todas as coisas, que não existe nada que Ele não saiba, que nada pode ser escondido dEle ou escapar ao seu conhecimento. E isso é maravilhosamente surpreendente para nós, quando nós olhamos para o nosso conhecimento das coisas. Deixa eu te ajudar a entender como é maravilhoso o fato de saber que Deus sabe de todas as coisas. Você sabe de algumas coisas, não é verdade? Talvez uns mais, outros menos, mas de algumas coisas todos nós sabemos. Mas dessas coisas que você sabe, nós podemos dizer que o seu conhecimento, nosso conhecimento, ele é muito frágil. Nós sabemos as coisas, mas esse conhecimento é um conhecimento tão frágil. Porque, primeiro, eu tenho um palpite, que você é muito bom em esquecer aquilo que você sabe. Não é verdade? Nós não temos que fazer muito esforço para esquecer. Nós fazemos mais esforço para nos lembrar. A não ser que seja algo que você queira esquecer. Aí você fica pensando nisso e fica difícil também, né? Mas, em termos gerais, nós podemos dizer que nós somos muito bons em esquecer as coisas. Em segundo lugar, de todas as coisas que você sabe, você só pode acessar algumas delas por vez. Eu tenho certeza, ou pelo menos espero, que se eu perguntar a você onde você mora, o seu endereço, você vai saber me falar o seu endereço. Mas você não estava pensando no seu endereço antes de eu começar a falar sobre ele.
Isso é algo que você sabe. No entanto, você não estava pensando sobre isso, porque nós, na nossa limitação, consideramos apenas algumas porções daquilo que sabemos por vez. Mas quando nós dizemos que Deus sabe tudo, nós não estamos dizendo que Ele aprendeu tudo. Nós não estamos dizendo que Ele estudou muito. Nós estamos dizendo que nunca houve tempo no qual Ele não conhecesse todas as coisas que podem ser conhecidas, desde as que tomam lugar na existência até aquelas que seriam uma possibilidade de existir. Deus sabe de absolutamente todas as coisas e nada escapa do seu conhecimento. Então, adivinhe, Deus não tem problemas de memória. Deus não esquece das coisas, porque nunca houve tempo no qual Ele não conhecesse todas elas. Outra coisa que nos é impressionante é que sobre esse conhecimento de Deus, além dele ser um conhecimento vasto, completo e perfeito, ele também é um conhecimento no qual ele não tem que considerar as coisas por porções. Ele não tem que pensar em uma coisa para depois pensar em outra, mas todas as coisas estão diante do seu conhecimento de forma plena e simultânea a todo tempo, sem que ele desconheça ou se esqueça de nada. E assim é o conhecimento maravilhoso desse nosso Deus. No entanto, você sabe o que há de mais incrível, de mais impressionante, de mais impactante sobre todo esse conhecimento vasto de Deus? É o que está escrito no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista está conectando esse vasto, amplo e perfeito conhecimento de Deus com o conhecimento que Deus tem dele, particularmente, pessoalmente, individualmente. O Deus que sabe todas as coisas é o Deus que sabe sobre você. É o Deus que conhece a sua história. É o Deus que conhece os seus caminhos. Ele te conhece pessoalmente e intimamente. Ele te conhece neste exato momento em que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. E enquanto você ouve a minha voz, Ele pensa em você. Porque o seu pensamento não precisa de foco como o nosso. Ele tem foco em todas as coisas. E saiba que neste exato momento, nessa manhã de domingo, o Senhor está pensando sobre você, não como um rosto perdido no meio de uma multidão, mas de maneira pessoal, individual, particular. Ele conhece o seu coração, as suas angústias, as suas dores, os seus problemas, os seus temores. Ele conhece a sua história e os momentos que você está passando, e Ele sabe sobre você melhor do que você mesmo sabe sobre você. É assim que esse Deus nos conhece. E o salmista não está dizendo que Ele apenas conhece tudo, mas Ele está dizendo, Ele me conhece. Ele sabe aquilo que alegra o meu coração e aquilo que entristece o meu coração. Ele sabe o que eu preciso e o que eu não preciso. Ele sabe a minha história. E Ele sabe aquilo que ninguém sabe sobre mim. Meus irmãos, eu conheço uma jovem menina que, alguns dias atrás, ela fez um post no Instagram e ela estava muito feliz. Muito feliz. Porque ela é fã de uma dessas bandas, que eu nem sei o nome, dos Estados Unidos. E essa menina comentou um post de uma dessas bandas. E ela foi respondida, né, com um emoji por um dos cantores dessas bandas. E se você é mulher e está rindo, você sabe o que ela sentiu. Ela falou dias e dias sobre aquilo. Mas nas palavras dela, sabe por que ela estava feliz? Ela disse assim, Ele agora sabe que eu existo. Muito provavelmente, ele nem lembra que ele fez isso mais. Mas aquela mera consciência por uma fração de segundos que ele tomou daquela pessoa,
foi algo que ela nunca mais esquecerá. Mas eu quero usar este exemplo para te convidar a pensar sobre algo. O quão mais empolgados, o quão mais animados, o quão mais felizes nós não deveríamos estar, porque o Criador do universo, Deus que fez todas as coisas, que nos criou e sustenta a nossa vida, sabe a respeito de nós, pensa a respeito de nós, não de maneira geral. Ele não nos manda um emoji, Ele nos mandou o seu Filho. Quão mais feliz nós não deveríamos estar, porque o ser mais importante, mais grandioso, mais poderoso do universo, me sonda e me conhece. Irmãos, às vezes, quando nós passamos por circunstâncias adversas, nós devemos nos lembrar disso que nós acabamos de ouvir. Sabe por quê? Porque o saber que Deus sabe de todas as coisas não deve ser algo desconectado da sua realidade, da sua vida. Mas isso serve também para consolar o seu coração. Porque quando nós estamos passando por dias escuros, dias de tribulação, às vezes nós perguntamos, por quê? Por que eu estou passando sobre isso? O que está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso? Mas às vezes, a pergunta certa a fazermos não é por quê. A pergunta certa a fazermos é quem? Quem sabe os porquês que eu não sei? E Ele sabe. E esse Deus que sabe os porquês que você não sabe é o Deus que se preocupa com você. O Deus que pensa a respeito de você. E não sou eu que estou te dizendo isso, como se você fosse o centro da história, porque você não é. A questão não é onde nós estamos na história, a questão é que Deus é grande demais e Ele não tem limitações para pensar a respeito de nós. Existem pastores, igrejas, teólogos, correntes teológicas hoje, que tentam fazer tudo a respeito do eu. Mas veja que o que eu estou fazendo aqui com vocês nessa manhã é completamente diferente disso. Eu não estou dizendo que Deus pensa a respeito de você porque você é tão importante, mas porque Ele é. Não é a respeito do quão valiosa é a sua vida, mas do valor que Ele te deu quando morreu na cruz por nós. E a nossa vida foi ressignificada no seu sacrifício. Então, sim, Deus pensa a respeito de nós. Ele conhece o nosso coração. Isso nos leva ao segundo atributo que nós temos aqui. Deus está em todo lugar. Veja os versos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Dos versos 7 a 12, o salmista está nos dizendo que Deus é onipresente. E o que é que isso significa? Isso significa que Deus está em todos os lugares, a sua presença permeia todas as coisas e nada pode escapar dele. Nenhum centímetro quadrado do tempo e do espaço está excluída da sua presença, que é absoluta. Tudo que existe está diante da sua presença. É claro que a sua presença pode estar revelando a sua ira, o seu juízo, mas também pode estar sendo revelado o seu amor, a sua paciência, a sua graça, a sua misericórdia. Mas nada pode escapar da sua presença. Mas olha o que o salmista está dizendo e fazendo novamente. Ele não está dizendo, deixa eu te dizer algo tão grande sobre Deus que você não vai fazer a mínima ideia de como isso afeta a sua vida. Não, não é isso que o salmista está falando. Ele está dizendo, o Deus que está presente em todos os lugares está ao meu redor. E nem mesmo se eu morrer, eu serei capaz de escapar da sua presença. Ainda que eu faça a minha cama no abismo, lá Ele está. Se eu subir aos céus, lá está Ele. Nós não podemos escapar da sua presença. Não importa o quão longe você vá de casa. Não importa o quão rápido você se mova. Não importa o quão escuro é o lugar no qual você chegou. Deus já estava lá antes que você chegasse. E Ele estava com você no caminho. Deus está em todos os lugares. Mas Ele não está apenas ali com você. No verso 10, nós lemos, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá.
Deus não está apenas observando você passivamente. Deus é o Deus que nos dá o fôlego de vida, que nos sustenta, que nos guarda do mal, que nos segura na sua mão. Agora, você quer ver como nós podemos entender o conceito de onipresença como uma informação que guardamos na nossa mente, pensamos por ela, escrevemos nos nossos livros, mas ao mesmo tempo nós podemos usar isso para distanciar a Deus de nós, tratando isso apenas como um conceito? Quantas vezes você já não viu pessoas mudarem as suas palavras, mudarem o seu comportamento, mudarem aquilo que elas estão fazendo quando alguém importante entra na sala? Quando alguém importante aparece. Quantas vezes talvez você já não tenha feito isso também? Você diria exatamente as mesmas coisas, usaria as mesmas palavras e faria as mesmas ações se talvez eu e o pastor João passássemos 24 horas, 7 dias por semana com você? Ou será que você escolheria as suas palavras diferente? Será que você agiria diferente? Eu já passei por situações onde as pessoas me trataram de forma diferente quando descobriram que eu era pastor, ou nem precisa ser pastor, quando eu era ainda seminarista. Eu me lembro de uma ocasião nos Estados Unidos, eu tinha um jovem lá que era um amigo, e esse jovem um dia, quando eu ainda estava no seminário, veio me contar uma piada, bem imoral, bem decente. E eu não ri, e ele seguiu a piada, dizendo assim: nossa, o que eu estou falando? Desculpa, eu não posso dizer essas coisas para um seminarista. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dar uma notícia para você. Eu não sou mais santo do que Deus. Porque nós achamos que nós não devemos dizer algo na presença de alguém que julgamos importantes, mas falamos isso na presença de Deus. Por que nós fazemos essa distinção? Se você acha que algo é muito pecaminoso para fazer, dizer ou pensar na frente de um estudante de seminário, por que é que você faria isso diante de Deus? A não ser que você tenha perdido a consciência de quem Deus é. A não ser que você tenha perdido a dimensão de que Deus está perto, de que Deus vê, de que Ele está presente no nosso meio, transformando-o num conceito abstrato, distante, um conceito do qual você pensa sobre, um conceito do qual você diz acreditar, mas esse conceito se divorciou da sua realidade a ponto de que você não teme mais, porque pensa que Deus não está envolvido ou preocupado com a sua vida, porque Ele é importante demais para isso. Mas deixa eu te dar a notícia que o salmista está nos dando aqui nessa manhã. Deus está perto. Deus está presente. E nós não podemos perder a consciência da sua presença. Não respeite mais a oficiais, juízes, policiais, professores, pastores, estudantes de seminário do que você respeita a Deus. Mas tenha consciência de que Ele está perto. Nós vimos que Deus sabe tudo. Nós vimos onde Deus está. E agora nós estamos prestes a ver o que Deus fez. Deus fez todas as coisas. Veja o verso 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Dos versículos 13 a 16, o salmista está nos falando a respeito da onipotência de Deus. Isso significa que Deus pode fazer todas as coisas e que nada pode resistir à sua vontade. Tudo aquilo que Ele deseja, Ele fará, e não há obstáculo que o possa impedir de concretizar aquilo que Ele deseja. Mas, novamente, o salmista não está apenas apontando para uma ideia abstrata de um Deus Todo-Poderoso, ele está apontando para a relação desse Deus Todo-Poderoso comigo, com você, com Ele. E Ele está dizendo: Ele me formou, Ele me fez,
Ele escreveu os meus dias. Ele me conheceu quando ninguém sabia nada sobre mim. Ele sabia e ele me criou. Ele está apontando que Deus criou o tempo e o espaço, mas esse Deus que criou o tempo e o espaço é o Deus que criou o meu tempo e o meu espaço. O Deus que formou o meu corpo e escreveu os meus dias na história. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E essa é a forma como esse Deus Todo-Poderoso está conectado com a minha realidade. E você sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos uma criação intencional. Nós não fomos criados por acidente. E o fato de que Deus nos criou intencionalmente é aquilo que garante para a nossa vida e existência um propósito e significado. Talvez uma das maiores questões da vida seja qual é o propósito da vida, qual é o significado da minha existência. Mas antes de nós perguntarmos qual é o propósito da minha vida, talvez nós devêssemos perguntar: existe um propósito para a vida? E a única coisa que pode garantir que exista um propósito para a nossa existência é uma criação intencional. É um Criador que me tece no ventre da minha mãe e que me vê quando eu era uma substância ainda informe e escreve os meus dias no seu livro. A existência sem um Criador, ela não é apenas impossível, mas ela não tem propósito. Por quê? Porque sem um plano prévio, sem um porquê para sermos criados, nós não temos propósito para existir. Se nós fomos criados para depois recebermos um propósito, então isso não se chama propósito ou significado, se chama desculpa para existir. Se chama talvez reciclagem, atualização. Mas isso não nos garante significado, não nos garante propósito. A única coisa que nos garante propósito é se esse Deus que nos criou intencionalmente tinha uma intenção a nos criar. E essa intenção se torna o nosso propósito. Se você encontra uma função para algo que já existe, isso é uma desculpa para que isso exista. Ou é até uma readaptação. Mas, essencialmente, o propósito tem que ser a razão pela qual você cria aquele objeto ou aquela pessoa. Isso significa o quê? Isso significa que para nós encontrarmos o sentido da vida, para nós encontrarmos o propósito da vida, nós precisamos olhar para o autor da vida. Na última vez que eu preguei aqui, algumas semanas atrás, eu contei para vocês a respeito do milagre que eu recebi com o meu carro, que eu ganhei lá nos Estados Unidos. Até trouxe a chave para vocês verem. Um Oldsmobile Cutlass Sierra 1995. Eu tenho muitas histórias com aquele carro. Vocês ainda vão ouvir muito dele. Mas, hoje eu quero contar mais uma. Eu me lembro que, certa vez, um amigo brasileiro que vivia comigo lá no seminário, hoje ele é pastor em São Paulo, Jader. Esse amigo Jader, ele me pediu o carro emprestado. E eu emprestei o carro para ele. E o Jader usou aquele carro por um dia, andou com ele um pouco, e antes de me devolver o carro, por causa da sua gratidão, ele resolveu passar no posto de gasolina para encher o tanque e me devolver o carro. Mas aquele dia o Jader estava prestes a aprender uma importante lição a respeito do tanque de gasolina de um Oldsmobile Cutlass Sierra 1995. E a lição que ele iria aprender é que a tampa do tanque de gasolina, ela não é removível. Você não a retira. E como que o Jader aprendeu isso? Lembre-se que nos Estados Unidos não tem frentista. É você que coloca a gasolina no carro. E ele, pensando que seria só mais um dia comum de abastecer o carro do seu amigo, foi até o posto de gasolina, parou o carro, foi até a bomba, pegou a bomba, foi abrir o tanque de gasolina. De repente, ele se deparou com aquela tampa e ele colocou as suas mãos na tampa e começou a fazer força, e mais força, e mais força, e ele começou a suar, e ele começou a passar vergonha, porque as pessoas passavam do lado dele e pensavam, o que esse menino está fazendo com esse carro? Até que, de repente, ele conseguiu.
Ele removeu uma parte que não se deve remover de um carro com as próprias mãos, sem usar ferramenta nenhuma. E ele estava cansado, ele estava suado, ele estava nervoso a essa altura, e ele me mandou uma mensagem, dizendo: por que você fechou a tampa do tanque de gasolina com tanta força? Eu quase desisti de raiva e fui para casa sem colocar gasolina para você. E eu falei assim: do que você está falando? A tampa não é para você remover, tem um orifício na tampa que você coloca a gasolina dentro dele. E ele falou assim: não tem. E eu falei assim: tem. E ele falou assim: não tem não. E eu falei assim: tem sim, Jader. E ele disse: não tem não. E eu falei: você quer saber mais como coloca gasolina no meu carro do que eu? E aí ele parou de responder as minhas mensagens. Foi até o estacionamento, verificou a tampa de gasolina do Olds e me mandou uma mensagem: cara, tem mesmo. Mas você sabe o que eu não contei para o Jader naquele dia? Eu acho que até hoje eu não contei isso para ele. Que assim que eu recebi a primeira mensagem que ele me mandou, eu sabia tudo o que tinha acontecido. Porque na primeira vez que eu fui colocar gasolina naquele carro, eu tentei fazer exatamente a mesma coisa. Com a única diferença que estava tão difícil abrir aquela tampa que eu resolvi parar, olhar e pensar o que eu estava fazendo errado. Até que eu descobri que tinha um buraco lá para enfiar a gasolina. Mas o que isso quer dizer para nós? Você sabe quem nunca tentaria girar aquela tampa? A pessoa que projetou aquele carro. Porque ele sabe como aquela tampa deve ser usada. Ele sabe o propósito daquela marca que existe no meio da tampa, que quando você encosta nela, ela retrai para que você coloque a gasolina. Ele não passaria a vergonha e a raiva que o Jader passou no posto de gasolina. E se vocês acham que aqui hoje está quente, vocês têm que conhecer o Mississippi, que é de 40 graus para cima. E ele estava lá suando, tentando fazer algo que ele não precisava fazer. E é o Deus que fez tudo que pode nos dizer como nós vivemos. Que pode nos dizer o propósito que tem a nossa vida. Que pode dar sentido à nossa existência. Como um Deus que fez tudo afeta a minha vida, é voltando-se para o Criador e olhando para Ele e ouvindo a sua revelação, que você pode cumprir o propósito da sua existência. E como que o salmista responde? Como que ele age diante de todas essas palavras que ele acabou de nos falar? É voltando ao Criador que ele o adora. E ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. É no relacionamento com Deus Todo-Poderoso que nós encontramos a razão pela qual nós fomos feitos. Eu comecei o sermão hoje apontando que às vezes nós olhamos para a grandeza de Deus como algo tão impensável que nós passamos a tratá-lo como distante. Mas Deus é tão grande que Ele está intimamente perto de nós. Ele é grande demais para estar longe de nós. E Ele está tão perto que o Deus onisciente que te conhece bem, se fez carne e habitou entre nós para que nós também o conhecêssemos. Ele é tão grande que o Deus onipresente que está em todos os lugares se encarnou em Jesus Cristo para que não só Ele estivesse presente, mas nós pudéssemos o tocar. E o Deus onipotente que fez todas as coisas se fez carne para que nós pudéssemos ser refeitos à sua imagem, livres do pecado e pudéssemos assim nos reconectar com Ele em uma adoração verdadeira. E eu quero fechar lendo os versos 17 e 18 que dizem assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. À luz da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, o salmista se volta para ele e diz:
quão preciosos são os teus pensamentos. E quais são os pensamentos ao qual o salmista está se referindo? Ele está falando dos pensamentos que ele falou no salmo inteiro. Ele está dizendo: quão precioso é o fato de que o Senhor pensa sobre mim. E se eu contasse os pensamentos que tem sobre mim, eles seriam mais do que os grãos de areia. Que essa palavra possa transformar a maneira como você enxerga a vida. Que você possa parar de pensar em Deus como se Ele estivesse distante, desconectado da sua realidade, sendo um conceito abstrato do qual nós falamos. Porque esse Deus, que é digno de adoração, que é digno de louvor, que fez todas as coisas, é o Deus que pensa sobre você. E se você contasse os pensamentos que Ele tem sobre você, eles seriam mais do que os grãos de areia. Que isso possa transformar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer com um coração constrangido, Pai. Constrangido diante da tua glória e do teu cuidado conosco. Pai, este salmo, ele nos convida a nós nos aproximarmos de ti. Porque o Senhor está perto de nós. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor rompa a religiosidade do nosso meio. Deus, que o Senhor tire os rituais vazios do nosso meio, e o Senhor encha o nosso coração da tua presença, de modo que aquela liturgia que fizermos, aqueles rituais que adotarmos e tivermos, eles sejam cheios de significado, porque reconhecemos que há um Deus que está conosco, que há um Deus que recebe a nossa adoração, que há um Deus que intervém na nossa vida, que há um Deus que nos vê, como Agar disse aquele dia no deserto, que tu és o Deus que vê. Que essa realidade, Deus, da tua visão sobre nós, que essa realidade dos teus pensamentos sobre nós, ela invada o nosso coração, transformando a nossa existência e mudando a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Pai, converta o nosso coração do pecado. Tire a mancha do pecado de nós e nos dê uma vida refeita à tua imagem. Nos torna perdoadores, amorosos, servos fiéis, proclamadores fiéis da tua palavra. E não nos deixe sermos enganados, Deus, com falsas teologias e falsos ensinos, que tentam glorificar o homem. Mas que nós venhamos a reconhecer, Deus, que o Senhor pensa sobre nós. Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor não tem limitações para a tua grandeza e é capaz de reger o mundo, governar os reinos e pensar sobre cada um de nós individualmente. E glórias ao Senhor por isso, que nós possamos te adorar diante dessa verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus possam se manifestar e repousar sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.